e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai investigar um mistério econômico. Como é que um sistema que parece assim tão caótico, tão individualista como o capitalismo, consegue se reconstruir perfeitamente todo santo dia? Como se fosse uma máquina, sabe? O que faz essa máquina continuar girando? Nós temos em mãos um único capítulo de um texto clássico de economia chamado Reprodução Simples. E a nossa missão aqui é usar esse texto como um manual de instruções para a gente desmontar essa máquina invisível. Vamos olhar para além das aparências de um simples salário ou de uma compra no mercado para entender o mecanismo que se perpetua bem debaixo do nosso nariz. Exatamente. O ponto de partida do texto é algo universal, na verdade. Toda sociedade, para não desaparecer, precisa produzir e consumir, e depois usar uma parte do que produziu para poder produzir de novo no ano seguinte. É um ciclo básico de sobrevivência. Mas o que é fascinante, e o que a gente vai explorar aqui, é como esse ciclo universal assume uma forma muito particular no capitalismo. Uma forma que não reproduz apenas coisas, mas reproduz a própria relação entre quem tem capital e quem tem força de trabalho. Certo. Então vamos começar a desmontar essa máquina. A primeira peça parece ser a ideia de que o objetivo não é apenas, sei lá, fazer mais sapatos ou mais carros. Quando a produção assume uma forma capitalista, como diz o texto, o objetivo principal é outro, certo? Exato. O objetivo é reproduzir e, idealmente, aumentar o valor que foi investido. E é aqui que entra um conceito-chave, o mais-valor. Basicamente, mais-valor é o nome técnico para o lucro. O texto chama de fruto periódico do capital. Uma imagem ótima, né? Imagine um capital como uma árvore e o lucro como a fruta que ela dá todo ano. E o capítulo foca numa situação bem específica, a tal reprodução simples. O que isso quer dizer? Significa que a gente está analisando o cenário mais básico possível. É quando o capitalista pega todo esse fruto, todo o lucro, e o gasta inteiramente em seu consumo pessoal. Jantares, viagens, luxos. Ele não reinveste nada para expandir a fábrica. O negócio continua do mesmo tamanho. Ah, entendi. E é importante frisar que o autor chama isso de reprodução simples, para contrastar com a reprodução ampliada, que é quando o capitalista reinveste parte do lucro para crescer. Mas, para a gente entender a base de tudo, a mecânica fundamental, a gente precisa primeiro focar nesse ciclo que apenas se mantém. É como aprender a andar antes de correr, sabe? Entendi. Focando nesse ciclo básico, a coisa começa a ficar estranha. Especialmente quando a gente olha para o salário. O texto propõe uma ideia que vira a nossa intuição de cabeça para baixo. Completamente. Nós geralmente pensamos que recebemos um salário como um adiantamento pelo trabalho que a gente vai fazer no próximo mês. O texto argumenta que é o exato oposto. O trabalhador, ao longo da sua jornada, primeiro produz um valor equivalente ao seu próprio salário e só depois ele continua trabalhando o resto do tempo de graça, gerando tal mais-valor, o lucro do capitalista. O pagamento só vem no final, depois que todo o valor já foi criado. Espera um pouco. Isso vira minha cabeça do avesso. Então, a ideia de que o meu salário é um adiantamento é, na verdade, uma ilusão. O dinheiro que eu recebo no fim do mês é só uma parte do valor que eu mesmo acabei de gerar? Pela lógica do texto, sim. A forma dinheiro mascara o que está realmente acontecendo. Você recebe dinheiro, usa esse dinheiro para comprar comida, pagar o aluguel, basicamente para comprar de volta uma pequena fração do valor total que você e seus colegas produziram. Para deixar isso mais claro, o texto usa uma analogia histórica que é muito poderosa. A do servo, certo? Exato. Imagine um camponês na Idade Média. Ele trabalha 3 dias por semana na sua própria terra, com as suas próprias ferramentas, para sustentar a si e sua família. Nos outros 3 dias, ele é obrigado a trabalhar de graça na terra do senhor feudal. É a chamada corveia. Nesse cenário, a exploração é transparente. Dá para ver claramente, 3 dias para mim, 3 dias para ele. Ok, bem claro. Agora, o texto pede para a gente imaginar uma mudança. O senhor feudal se apropria de tudo, da terra do servo, das suas ferramentas, de tudo. O servo não tem mais nada, exceto sua capacidade de trabalhar. Então, ele é forçado a vender sua força de trabalho para o antigo senhor, que agora se tornou um senhor salarial. Ele continua trabalhando os mesmos 6 dias, na mesma terra,
Mas agora, em vez de uma divisão clara, ele recebe um salário no final da semana. A relação fundamental de trabalho não pago não mudou, mas ela ficou completamente invisível, disfarçada por um contrato de trabalho. Entendi a analogia, mas, assim, no mundo real parece muito diferente. Eu tenho um contrato, recebo meu salário, posso me demitir, procurar outro emprego. A comparação com o servo não é um pouco exagerada? É uma objeção natural. O texto argumenta que a liberdade é formal, mas não necessariamente real. Sim, você pode trocar de senhor, mas não pode escapar da necessidade de ter um senhor para sobreviver, porque você não possui os meios de produção. A dependência fundamental continua. Mas essa analogia me leva a outra pergunta, que talvez seja sua também. E o dinheiro inicial? O capitalista não investiu um dinheiro que era legitimamente dele, talvez fruto do seu próprio trabalho e economia? Exatamente. Era aí que eu queria chegar. E o primeiro investimento? O texto tem uma resposta para isso. Tem, e é talvez a maior reviravolta do capítulo. Ele argumenta que, com o tempo, a própria natureza química, digamos, daquele capital original se transforma. E ele mostra isso com um exemplo numérico bem simples. Vamos lá. Imagine um capitalista que investe 1.000 libras que ele mesmo juntou. A fábrica dele gera um lucro, um mais-valor de 200 libras por ano. E como a gente está na reprodução simples, ele gasta essas 200 libras inteiramente para o seu consumo pessoal. No primeiro ano, ele consumiu 200, no segundo mais 200, e assim por diante. Em 5 anos, ele terá consumido um total de 1.000 libras. O valor exato do capital original dele. Exatamente. Então, a grande virada aqui é que o dinheiro original do capitalista simplesmente desapareceu. Ele o gastou. O capital de 1.000 libras que ele ainda tem na fábrica não é mais o dinheiro que ele investiu. Ele é 100% composto pela soma dos lucros não pagos que ele extraiu dos trabalhadores ao longo desses 5 anos. O texto diz de forma categórica: nenhum átomo de valor de seu antigo capital continua a existir. É como se o DNA do capital tivesse sido completamente reescrito. Uau! Isso é forte. Então, mesmo que o capital inicial tenha sido legítimo, o simples ato de repetir o ciclo de produção o converte em valor apropriado do trabalho de outras pessoas? Essa é a conclusão. E o mais importante, esse ciclo não reproduz apenas o capital. Ele reproduz a própria relação social. O trabalhador sempre sai do processo do mesmo jeito que entrou, com sua força de trabalho para vender. E o capitalista sai do processo com seu capital e com o poder de comprar mais força de trabalho. O trabalhador, nas palavras do texto, produz constantemente a riqueza objetiva como capital, um poder que lhe é estranho, que o domina e explora. Em outras palavras, quanto mais eu trabalho, mais forte fica a empresa para a qual eu trabalho e, paradoxalmente, mais essa empresa, esse poder estranho, me domina, porque minha vida depende dela. É um ciclo que se autorreforça. Perfeito. E isso leva a outra ideia fascinante: o duplo consumo do trabalhador. Dentro da fábrica, ele realiza o consumo produtivo. Ele consome matéria-prima e o desgaste das máquinas para criar o produto. Fora da fábrica, com seu salário, ele realiza o consumo individual. Come, dorme e se veste. Ok, faz sentido. Mas, e aqui está o pulo do gato, do ponto de vista do capital, esse consumo individual do trabalhador também é uma forma de consumo produtivo. Ele está, na verdade, produzindo e reproduzindo a mercadoria mais importante de todas para o capitalista. Que é ele mesmo. Exatamente. Ao comer e descansar, ele está repondo seus músculos, nervos, ossos e cérebro para poder voltar a trabalhar no dia seguinte. O texto diz que esse consumo é a manutenção do meio de produção mais indispensável ao capitalista, o próprio trabalhador. É tão parte do processo de produção do capital quanto, sei lá, limpar uma máquina ou colocar óleo nas engrenagens. Espere um pouco. A ideia de que o trabalhador é um meio de produção, como uma máquina, soa um pouco desumanizante. O texto está realmente sendo tão direto assim? Ele é brutalmente direto. E ele usa uma metáfora para resumir tudo isso. Ele diz: o escravo romano estava preso por grilhões a seu proprietário, o assalariado está por fios invisíveis. A prisão ainda existe, só que você não consegue vê-la. A aparência de liberdade é mantida pela possibilidade de trocar de patrão e pela ficção jurídica do contrato. Fios invisíveis.
Isso é poderoso. E para que tudo isso não pareça só teoria abstrata, o capítulo nos joga no meio de uma crise real, um evento histórico. Sim, e é aqui que a teoria ganha carne e osso. Ele nos leva para a crise do algodão em Lancashire, na Inglaterra, durante a Guerra Civil Americana nos anos 1860. Os portos do sul dos Estados Unidos foram bloqueados. O algodão parou de chegar e as fábricas têxteis da Inglaterra tiveram que fechar. Milhares de trabalhadores ficaram desempregados, passando fome. E aí surge um debate público: o que fazer com essa gente? Uma das ideias era incentivar a imigração em massa para as colônias. E aí que entra em cena um dono de fábrica. Exatamente. Um certo Edmund Potter, um homem influente, escreve uma carta para o jornal The Times, que o autor do nosso texto chama de O Manifesto dos Fabricantes. E essa carta, sinceramente, é uma das coisas mais sinceras e brutais que se pode ler. Potter basicamente rasga o véu da ideologia e diz o que os capitalistas realmente pensam. O que ele diz de tão chocante? Em seguida, ele diz que eles são a força espiritual e instruída da indústria, e que essa força não pode ser substituída em uma geração. E aí ele faz uma distinção que é a chave de tudo. Ele compara a maquinária morta com a maquinária viva. Maquinária morta e maquinária viva. Sim. A maquinária morta são as máquinas físicas, os teares, os prédios. Ele diz que, se elas fossem destruídas, poderiam ser trocadas e modernizadas em 12 meses. Mas a maquinária viva, ou seja, os trabalhadores qualificados de Lancaster, isso é muito mais valioso e insubstituível. E aí ele solta a pergunta, que o texto descreve como um grito atormentado. Encorajai ou permitir a imigração da força de trabalho? E o que será então do capitalista? É impressionante a audácia. Ele está basicamente admitindo num jornal de grande circulação: nossos trabalhadores são a nossa máquina mais valiosa e não podemos deixá-los ir embora, mesmo que a gente não tenha trabalho para eles agora. É como se ele estivesse revelando o segredo do sistema em voz alta. Exatamente. Ele expõe a lógica do sistema de forma crua. Ele argumenta que deixar os trabalhadores irem embora seria desvalorizar todo o capital investido nas fábricas. E ele chega a sugerir que o governo deveria pegar um empréstimo para manter os trabalhadores na região, talvez com algum trabalho forçado para que eles não perdessem o hábito de trabalhar. É um raciocínio puramente de gestão de ativos. E como a sociedade reagiu a essa sinceridade toda? O jornal The Times deve ter criticado essa visão, imagino. O jornal respondeu com uma certa ironia. O texto cita que o The Times disse que Potter não entendia que a maquinaria humana tem a propriedade de enferrujar quando permanece nativa, e que não se pode simplesmente armazená-la e lubrificá-la até que necessitemos dela. Parece uma crítica humanista, né? Sim, parece. Mas o nosso texto conclui que essa ironia era só um jogo de espírito. Na prática, a grande opinião pública e o parlamento concordaram com a lógica de Potter. A imigração em massa foi impedida. Os trabalhadores foram mantidos confinados nos distritos algodoeiros, sustentados por caridade e auxílios públicos, sendo preservados como um recurso valioso até que a indústria se recuperasse e precisasse deles de novo. Eles continuaram a ser, nas palavras do próprio Potter, a força dos patrões algodoeiros de Lancashire. A máquina viva foi guardada no depósito, esperando para ser ligada de novo. Que história! Então, no final das contas, o ciclo se completa. O processo de produção capitalista, quando a gente olha para ele em sua continuidade, não produz só mercadorias e lucro. Ele produz e reproduz a própria relação, de um lado capitalista, dono dos meios de produção, do outro trabalhador, dono apenas de sua força de trabalho. Os dois lados da mesma moeda, presos num sistema que se auto-perpetua. Essa é a grande conclusão. Aquilo que parece um acordo livre e voluntário no mercado, eu te pago um salário, você me dá seu tempo e trabalho, esconde, segundo o autor, uma servidão econômica. Uma servidão mediada pela necessidade constante de vender a si mesmo para sobreviver e pelas flutuações do preço do trabalho.
O texto chega a dizer que o trabalhador, na realidade, pertence à classe capitalista como um todo, antes mesmo de se vender a um capitalista individual. Isso nos traz de volta para o presente. O texto é do século XIX, falando de operários de fábrica. Fica a pergunta: até que ponto esses fios invisíveis ainda existem hoje? É a reflexão que fica, sem dúvida. Como essa dinâmica se aplica a um programador, a uma designer, a um entregador de aplicativo. A ideia de maquinaria viva evoluiu num mundo onde o conhecimento, a criatividade e até nossa presença online são tão centrais para a geração de valor. Talvez os fios tenham mudado de material, talvez estejam mais sofisticados, mas a questão que o texto levanta é se eles ainda estão lá, nos prendendo ao ciclo. Fica a reflexão.